Fala galera abençoada, Pastor Rony por aqui e nós estamos com mais um GJcast e você é o nosso convidado especial. Nós estamos hoje aqui para levar a palavra até você, então não perca nada do que o Senhor tem para você, né, Darwin? Isso aí, galera, eu sou o evangelista Darwin, sinta-se à vontade, venham e que eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar. Quando você comenta, dê seu comentário, o YouTube entende que aquilo ali é relevante, então ele entrega para mais pessoas. Então deixe seu comentário, compartilhe com a maior pessoa que você puder e deixe essa palavra atingir seu coração. É isso aí. E eu gostaria de falar um pouco sobre os patrocinadores, os apoiadores desse projeto, que têm ajudado, né, a levar o evangelho até você. E eu gostaria de iniciar pela Gustacar, essa agência de veículos que tem nos abençoado tanto. Se você precisar de algum carro de qualidade, preço baixo, Gustacar. Fica ali próximo a Benjamin Guimarães e eu tenho certeza que o Anderson vai te atender de uma forma de qualidade suprema. Então não perca essa oportunidade. Precisou, Gustacar. Também temos um outro patrocinador que tem apoiado esse projeto, acreditou, que é o Tornozica, né? Há mais de 30 anos no ramo. Ele trabalha com fresa, caldeiraria, soldas, peça por encomenda. Então, se você precisar, vai lá nesses colaboradores, porque eles são pessoas fiéis, pessoas, né, que acreditaram nesse projeto. E pra você que é mulher e quer ficar mais linda, mais bela, eu quero indicar para você o salão da Amanda Salles, a Bela Dona, né? A gente vai deixar aqui toda a descrição de telefone, tem o arroba dela. Ela fica ali na Américo Leite, né? Número 287. Procure lá e você vai ficar belíssimo. E você que é homem, paga para sua esposa, deixa ela linda, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Amanda Salles. Também temos patrocinador, né? Docerias Kings, né? Melhor doce da região, né? Então, se você precisa de trunfas, barra recheada, docinhos por encomendas de festa, pode procurar a Raíra, que ela faz tudo com muito carinho e amor. E eu posso atestar aqui para vocês, o melhor doce da região. E eu aprovo também. É isso aí. E agora eu gostaria de apresentar para vocês, né, o nosso convidado de hoje, alguém que tem inspirado aí gerações, alguém que tem gastado a sua vida com o evangelho. Ele é uma inspiração para nós também, que estamos iniciando aqui nas redes sociais, nos podcasts, e eu tenho certeza que aquilo que ele vai derramar nessa mesa é algo que vai te inspirar de forma sobrenatural. É alguém que é amigo nosso, cresceu junto com nós, e é muito importante trazê-lo aqui para que ele possa também compartilhar com você isso tudo que está acontecendo na vida dele. Eu tenho certeza que será muito abençoado. E para ele se apresentar, né, Daniel Nunes. Oi, gente, tudo bem? Eu quero agradecer vocês, meninos. Como vocês disseram, desde pequeno, né, a gente tá aí na caminhada e é muito lindo ver os frutos, né? É muito gratificante ver os frutos do trabalho de vocês e eu tô realmente muito agradecido, muito grato e muito orgulhoso. A honra é minha de estar aqui. Tamo junto. Ô Dani, para começar, né, a gente conhece você, como eu acabei de dizer, e a gente sabe que a sua caminhada cristã, ela já iniciou, né? Você foi bem pequenininho, já nasceu no lar cristão, e isso é maravilhoso. Para mim, é o melhor testemunho, alguém que iniciou na caminhada cristã e nunca se desviou. Para mim, não tem testemunho mais forte do que esse. Mas existe um momento chave, um momento start, né? Que a gente se encontra Jesus já dentro da igreja. Eu gostaria que você contasse um pouco como foi essa experiência, como foi com você. Isso é um tabu, né? Que foi criado pela sociedade. Eu nasci em lar cristão. Nasci em berço evangélico e a gente acha que porque a nossa família tem aquela tradição, aquelas coisas, a gente já tá pronto, já conhece Jesus e não é bem assim, né? Toda a minha família, minha mãe é ministra de louvor, meu pai é evangelista, minha avó era missionária e eu nasci, né, lá na Manancial, o nosso ministério lá antigo. Verdade. E a gente acha que porque a gente nasceu na igreja tá pronto, né? Não precisa converter. Só que a gente vai crescendo, vem a adolescência, vem a rebeldia, vem a convivência dentro de casa com os pais, com os familiares. E eu acho que o meu verdadeiro encontro com Deus foi aos 12 anos. Porque desde criança eu sempre cantei, sempre tive, né, o talento de cantar. E eu acho que foi um dia que eu tava no altar. Eu acho que vocês se lembram da Jaqueline, vocês se lembram? Lembro sim. E daquele dia que ela me ungiu,
Vocês se lembram desse dia também? Que ela derramou óleo. Eu acho que ali foi meu real encontro com Deus, porque eu era meio imaturo ainda, eu não entendia aquilo que Deus tinha pra mim. E eu achava que ele se tratava só sobre aquilo. Mas com o tempo eu fui aprendendo, com o tempo eu fui amadurecendo. E o meu real encontro com Deus foi aos 12 anos ali, quando desceu aquela unção sobre a minha cabeça. Eu realmente entendi o meu chamado. E por mais que eu era novo, né? Às vezes as pessoas pensam, ó, 12 anos. Eu já tinha uma mentalidade ali de querer. Então ali, a partir daquele momento, meu coração já começou a queimar. Eu já queria realmente cumprir aquilo que Deus tinha me chamado para fazer, que era, né, conquistar vidas pro reino através da música. E foi ali o marco inicial. Foi ali. E isso que você falou é interessante, né? Sobre a unção, Uhum. né? Sobre o ato profético. Eu acho que isso aí é o ápice da vida do cristão. Talvez ali naquele momento ali, talvez você não ia exercer o seu chamado 100%. Uhum. Mas ali foi uma confirmação de Deus falando assim, ó, você é separado. Sim. Você agora é o meu instrumento. Então eu acho assim, esses atos proféticos são extraordinários, né? Para que Deus... São marcantes. Né, a gente vê Davi, né? Olha isso aqui, doideira. Davi, quando ele foi ungido, ele foi pro trono ou ele voltou pro pasto? Exatamente. Ele voltou pro pasto. Mas a unção estava sobre ele. Ele sabia que ali Deus havia ungido e que através dele, né, uma geração, um povo seria liberto, um povo seria trazido de novo, né, aos braços do Pai. Exatamente. E tem uma frase que eu gosto muito, Dani, que é o momento mais... Existem 2 momentos mais importantes na vida do homem. O primeiro é quando ele nasce. Quando ele nasce, cara. Esse é o momento mais especial na vida de um homem ou de uma mulher. E o segundo momento mais especial é quando ele descobre por que ele nasceu. E eu acho que esse foi o teu momento. Uau. O momento em que você falou assim, cara, eu nasci, isso é maravilhoso. Mas agora eu descobri qual é o meu propósito de vida. Por que eu nasci? Qual forma que o Senhor me deu essa vocação para me entregar a palavra dele de uma forma cantada, que seja de outra forma, você que faz parte de outro ministério. Cara, esse é o momento ápice na vida do homem que ele tem que entender. Que ele foi criado para levar Deus conhecido, para levar a palavra até as pessoas. E eu não acho que não existe outro propósito, meio, né? Maior do que esse, do que você descobrir que você nasceu e você quer tornar esse Cristo, esse Jesus conhecido. Isso é muito importante, né, Dá? Verdade. E eu acho que pessoas sofrem não, qual que é o meu chamado? Você não teve esse problema, né? Porque com essa voz, né, maravilhosa, desde pequeno, eu lembro assim que você cantava e a igreja parava. Glória a Deus. Né, você pequeno cantando e aquilo ali, né, era maravilhoso, a gente via a presença de Deus, né, e era algo que era confirmado, né, que Deus te deu. Desde né? novo, eu recebo muito essa pergunta, como eu descubro meu chamado? O que eu faço? Qual que é o meu propósito de vida? Isso que você falou de Davi é muito importante, né? Porque Davi, ele foi chamado por Deus, mas ele foi meio que humilhado, né? A vida toda ali, entre os irmãos dele, foi menosprezado. E como o Rony falou, as 2 descobertas de vida, o nascimento e o propósito de vida. Ele tinha descoberto, ele teve convicção ali, aquele dia que o profeta Samuel foi ali e chamou ele e derramou uma unção sobre a cabeça dele. Então, essas 2 descobertas, elas têm uma linha tênue entre elas que é espetacular. E o legal é que nem você dando a ênfase em Davi, no chamado de Davi. E eu gosto muito de uma parte que Samuel, né, ele chega, já vê os irmãos de Davi todo posudo, robusto, falando assim, não, aqui tem não é só um rei não, isso aqui tem mais de um rei. A linhagem tá toda aqui reunida. E quando ele vai para ungir os irmãos de Davi, o Senhor fala com ele, não é esse, porque eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. E a Bíblia fala assim que Samuel, ele tava com chifre, né? Que naquela época eles colocavam o olho no chifre. E na hora que ele tava assim, ele já ia ungir. Já né? tava pronto. Ele já ia ungir, né? O primeiro filho de Davi. Na hora que ele ia ungir, aí Deus falou assim, que isso? Calma. Você tá muito afoito. Porque ele já olhou pela aparência, Dani. Ele já se corrompeu, Ele olhou né? para aquele ali e falou assim, cara, tem um porte de rei, tem a formosura de um rei, então é esse. Exatamente. Aí Deus falou, não é. Aí veio o outro, não é. Aí vem Aminadab, não é. Aí Samuel falou assim, uai. Mas não tem mais ninguém. Cadê o... Aí ele pergunta, né, pra Jessé, né? e fala assim, Jessé, já acabou os mancebos, já acabaram os jovens? Tem um ali fora ali, cuidando das ovelhas desse jeito, ali. né, cara? E fala Será assim, que tem presta? um ali que, né, mas ele não tem porte nenhum de rei, não tem, né, figura nenhuma de um rei, mas ele tá ali apresentando a ovelha. Aí
Samuel fala, né? Então manda chamar. E nós não vamos assentar à mesa enquanto ele não chegar. Meu Deus. Você vê a honra, de né? Deus, é incrível. E às vezes os homens não levam, né, o seu chamado, aquilo que Deus tem pra você. E eu vi uma coisa muito linda na Bíblia, é que enquanto Samuel tava lá, né, na casa de Jessé, Davi tava no pasto dizendo, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Eita. Então, ele tava, mesmo não estando ali no momento, né, com os pais, com os irmãos, de um momento ali, sei lá, de relevância, mas ele tava no pasto, mas o coração estava em Deus. Tinha convicção. Então ele tava ali, no Senhor é meu pastor e nada me faltará. E uma coisa interessante nesse texto também, Daniel, é que Deus nunca chama alguém que esteja, tipo assim, parado, imóvel. Não, ele quer sempre alguém que esteja em movimento. Sim. Alguém que esteja trabalhando. Alguém que está entregando o melhor naquilo que ainda faz. E muitos de nós somos assim, cara. Eu acho que todos nós temos um momento da nossa vida que a gente é um improvável. É verdade. Que nem nós mesmos acreditamos no nosso Em chamado. nós mesmo, naquilo que nós somos chamados. Exatamente. Aí esse momento pra nós, eu acho que é pra gente entender que o Senhor, ele é o verdadeiro, né, pilar desse ministério que a gente vai exercendo até o fim das nossas vidas. Então é interessante a gente entender que nós, quanto mais dependente da gente ser de Deus, né? mais ele vai nos usar. Coração Foi o que voltado. aconteceu com Davi. Davi estava o quê? Fazendo o que ele tinha, o que o pai dele tinha pedido ele para fazer. Então Deus olhou pro coração e fala assim, se ele tá obedecendo o pai terreno, ele vai também me obedecer. Exatamente. Você concorda? Né, capacidade para fazer aquilo que ele for designado por uma autoridade terrena, pela do céu ele também vai ter. Exatamente. É E esse foi o start na vida de Davi, né? Que ele falou assim, opa, agora as coisas vão mudar. Mas por quê? Porque eu fui fiel no pouco. Então Deus acaba colocando no muito. E quando você entende isso, você para de fazer ou de trabalhar por um salário. Exatamente. E começa a trabalhar por um propósito. Verdade. Quando Isso é você muito entende isso, você fala assim, não, eu não vou trabalhar por algo que eu vou receber, mas é por algo que eu já recebi. Exatamente. E isso dá um caos dentro de si, né? De uma forma que você fala assim, cara, não, meu propósito tem que mudar, porque a minha vida vai mudar só depois que o meu propósito mudar. Exatamente. Você vê que Davi, né, cara, ele não pulou processos. Ele Isso. sabia que cada estágio da vida dele, cada momento da vida dele era um preparamento para que ele chegar no trono. Eu até costumo dizer, né, que o leão preparou Davi pro urso, o urso preparou Davi para Golias, Golias preparou Davi para Saul e Saul preparou Davi pro trono. Pro reino. Então, ó, pra você ver o processo que ele teve, né? Então, eu até falei com os meninos no carro, né? Ó, pra você ver, a maior vitória de Davi não foi ter matado Golias, porque muita gente fala assim, ele matou Golias, ele foi o ápice, mas ali não foi, no mundo espiritual não foi o ápice. A maior conquista de Davi foi não ter matado Saul. Sim, ele teve a oportunidade, né? Isso, ou seja, né? Gigante você mata, mas em ungido você não toca. Exatamente, ele respeitou aquela autoridade. O meu pastor ele fala sobre isso, né? Que Davi parece que ele corta, né? Um pedaço do cabelo de Saul, Isso, do rei Saul. Do manto dele, né? Isso, do manto. Ele falou, poderia ter te matado, mas não te matei, porque sobre ti há uma autoridade, né? Enquanto você respeita aquilo que Deus ele levantou, ele te honra. É impossível. Isso move o coração de Deus. E o interessante é que um dos valentes de Davi, né, que tava com ele lá no momento que ele tava lá pra matar, ele fala, já que você não quer matar, então deixa eu matar ele por você. Aí ele fala aquela frase emblemática, ai daquele que tocar no ungido de Deus. Cara, o cara entende a autoridade que Deus coloca sobre a pessoa. Né? Exatamente. Não é tipo assim, uma autoridade humana. Não, cara. É a autoridade que Deus colocou. Isso precisa ser respeitado. Verdade. Isso precisa ser estabelecido sobre os homens. E homens. não só o momento, né? Porque a gente sabe quando a gente vai ver na Bíblia, Saul estava cheio de demônios. Exatamente. Né? E mesmo assim, não importando pelo quadro de situação que Saul estava, Davi mesmo assim respeitou não a personalidade, o que ele fazia, mas sim a unção que foi derramada sobre ele. Exatamente. Então, a gente não precisa concordar com o que a pessoa fala, Exatamente. mas a gente tem que respeitar a unção que foi apesar dada. das circunstâncias, das atitudes que essa pessoa toma, né? Se a gente acha que ela tá certa, que ela tá errada, há uma unção sobre ela e isso deve ser respeitado. Deus leva isso muito a sério. Deus ele não quebra, né, princípios. Isso. Tem alguém na Bíblia, eu não me lembro assim de cabeça, que Deus parece que ia matar. E Deus falou, antes de eu te matar, você tira essa roupa que tá sobre você. Porque eu não posso te matar com ela, porque foi um decreto que eu coloquei. Então, se Deus respeita os seus próprios decretos, quem nós pensamos que somos para passar por cima, né? Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito, Dani, que fala assim, ó. O princípio que você quebra hoje
ele te pega lá na frente, ele te Nossa. quebra lá na frente. Então, quando a gente aprende a respeitar os princípios, a gente também é honrado lá na frente. Os princípios, ele também nos respeita, porque nós respeitamos o processo, então, automaticamente, isso é estabelecido sobre as nossas vidas. Tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz que Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. Cara, quando eu ouço esse versículo, ele dá um start na minha mente tão grande. Por quê? Porque o que ele estava querendo dizer? Que Jesus ele foi enviado no momento certo, na hora certa e para as pessoas certas. Então ele foi enviado em meio ao Império Romano. Você pode entender isso? Não há pior cenário para ser inserido um Salvador. É verdade. Então, ali tem um detalhe muito importante que, além, né, dessa potência de guerra, Jesus, teoricamente, ele também foi um improvável. Exatamente. Foi alguém que as pessoas olharam para ele e duvidaram do chamado dele. Duvidaram daquilo que ele veio estabelecer. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo homem, filho, né? de Deus, as pessoas duvidaram dele. E por que não vão duvidar de nós? As pessoas olham para nós e não acreditam no ministério que o Senhor colocou no nosso coração. As pessoas duvidam daquilo que o Senhor ele determinou para que nós fazemos aqui nessa terra. E o interessante é que isso, ele no Império Romano, ele tem alguns motivos para ser inserido ali. O primeiro dele é a questão da língua, né? Então ali tinha uma língua que ela era universal. Então, se Jesus pregasse ali na época do Império Romano, a palavra de Deus, o evangelho, a notícia sobre Jesus, o evangelho, a boa notícia, ela seria espalhada de uma forma mais rápida. É verdade. Então, quais são os dois motivos e os dois meios para que essa palavra seja disseminada? Primeiro, é a mesma linguagem. Quando você fala a mesma linguagem do jovem, você alcança um jovem. Facilita o entendimento. Quando você fala a mesma linguagem do ancião, você alcança o ancião. É o que o Alexandre o Grande conseguiu fazer, né? Implantar a língua grega como a língua universal. Exatamente. Então as pessoas ali não falavam romano, não falavam em hebraico, Italiano. mas eles sabiam o grego. Era como se fosse o inglês. Então o grego ali era como se fosse um centro comercial. De tudo, então, né? Alexandre o Grande já tinha conquistado isso, né? E Roma veio com as estradas, né? Exatamente. E esse é o segundo ponto, porque o primeiro é como você fala do evangelho. Então, como você tem a mesma, você né? tem a mesma linguagem da galera, a galera vai te ouvir. Exatamente. E o segundo ponto que ele foi inserido na plenitude dos tempos, né, na hora certa, é que o Roma ela era especialista em fazer estradas. Meu Deus. Então, se você tem na mesma linguagem e tendo acesso para chegar nas pessoas, acabou. Cara, a palavra vai chegar. Ser pregada. Jesus, cara, ele veio na plenitude dos tempos, no momento certo, na hora certa, para as pessoas certas. E não só para ele, né? Ele foi o início de tudo isso. Quando ele veio e lançou a palavra rema, né? O evangelho verdadeiro e genuíno, a nova doutrina sã. Então, ele espalhou isso para os discípulos, e os discípulos já tinham a mesma linguagem e ele também tinha as mesmas estradas. Então, tipo assim, foi uma conexão, porta de né? acesso, uma conexão para que isso fosse disseminado diante das pessoas. Uau. E uma coisa que eu também trago para mim, quando eu leio esse texto, eu entendo essa parte que eu acabei de dizer, mas eu também entendo da forma que, cara, será que eu nasci na plenitude dos meus tempos? No tempo que o Senhor preparou para mim? Isso é muito forte. Exatamente. Então eu comecei a entender, cara, por que Deus me chamou? Por que Ele me plantou nessa geração? Por que Ele me plantou no século XXI? Por que Ele me plantou em 2022? Quais são as ferramentas que eu tenho para utilizar para o reino de Deus, para o evangelho do Senhor aqui nessa hora? E o interessante é que o que mais tem essa facilidade, né, de disseminar a palavra hoje é a internet. É a internet. É aquilo que nós temos para poder falar da palavra, para falar com as pessoas. Eu tenho isso, cada um de nós aqui, eu acho que também já teve essa experiência de alguém no Instagram te chamar, te pedindo ajuda, pedir uma oração, te pedir um socorro, que seja financeiramente, que seja espiritualmente, ministerialmente, alguém que esteja perdido em seu ministério, que também já aconteceu, pedindo conselho. E o Senhor nos possibilita usar essa ferramenta que está na plenitude dos tempos, né, que está se espalhando de uma forma sobrenatural para alcançar vidas que talvez a gente nunca vai conhecer, Daniel, presencialmente. Isso é verdade, eu estava conversando sobre isso com alguém essa semana, porque eu acho que nas escolas hoje em dia tinha que ter uma matéria sobre isso, sobre a internet, sobre o marketing. Porque quem não entra na internet hoje, infelizmente, vai ficar para trás. A nossa geração é a geração da internet. Então veio aí nas plataformas do TikTok, o Instagram, e a gente sabe o quão é baixo, o quão é
ridículo as coisas que passam lá. Tipo, hoje em dia, a galera só tá dançando músicas que fazem apologia ao sexo, ao tráfico de drogas. E nós, como jovens cristãos, nós temos, né, que ter essa mentalidade de entrar para transformar. Jesus dizia, né, que nós somos o sal da terra. Então a gente veio para dar gosto, a gente veio para temperar. E o sal, às vezes, ele não é muito agradável. Entendeu? Então a gente tem que vir para mudar esse procedimento, né, que as pessoas elas usam hoje em dia para alcançar os jovens. Uma criança de 10 anos, de 9 anos, já tá sabendo dançar as dancinhas no TikTok. E o interessante é que a mãe acha legal isso. Legal, acha incrível. A responsabilidade, né? Os pais ali, eles acham isso legal, exatamente, bonito, engraçado. E a missão de mudar isso, ela é nossa, de entrar para a internet, que é o meio que a gente tem, é a plenitude desse tempo, que nós somos nascidos nesse tempo, para revolucionar através disso. Isso é muito forte. E a internet é as estradas, né? São as estradas, então, tudo se encaixa. É o que liga nas pessoas. Então, o Senhor, ele liberou essa ferramenta, que é a internet. É né? verdade. Mas o problema é que a igreja, ela demoniza muitas coisas, né? Aquilo que era para ser uma ferramenta, né? Aí eles falam, não, isso aí transforma em maldição. Exatamente. Transforma em maldição. Aquilo que era bênção, aquilo que era para... Como você falou, se a igreja tivesse com a mentalidade em almas, né? Como o Paulo tinha esse foco, né? A igreja estava no TikTok. Exatamente. Enquanto as pessoas estavam fazendo as dancinhas, nós estávamos lá pregando a palavra de Deus. Então, é esse conflito que a gente precisa trazer. E é o que a gente temos feito, né? Você, né? O Rony, nós temos introduzido nesse meio. Isso. Por quê? Porque a gente entendemos essa passagem que Cristo diz, cara. Ele disse, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A luz é o quê? Nós viemos para iluminar. Maria. E aonde? É nas trevas, cara. É na escuridão mesmo. Com o ambiente iluminado, Não você precisa. liga uma lanterna aqui, É no meio da confusão mesmo. Deus nos Exatamente. chamou para nos fazer a diferença no meio das trevas. Se lá tá tendo só morte de destruição, nós vamos chegar lá com avivamento, nós vamos chegar falando Aleluia. que Jesus transforma, que Jesus cura, e através dessa mensagem que nós pregamos lá, né, pode ser criticada, pode ser falado o que for, mas se estiver alcançando uma pessoa que for, já valeu a pena. Eu ouvi isso uma vez, o Guilherme falou comigo assim, você é tão covarde ao ponto de não pegar sua Bíblia e sair na rua falando que Jesus salva, pelo menos tenha coragem de abrir uma live no seu Instagram. Você não precisa de 20 mil seguidores, você tem 3, são 3 que vão ouvir, você tem 100, abre uma live e fala que Jesus ama. Se você não pode pegar sua Bíblia, pelo menos usa o que você tem em mãos, que é seu celular. O tempo que a gente perde vendo a vida dos outros, que não vai acrescentar em nada, a gente salva vidas por um simples aparelho. Isso é muito forte. É a ferramenta, né, que Deus nos entregou. E quando esse ponto de ser luz, cara, ele me remete a um texto que eu gosto muito, que é do encontro de Jesus com o Gadareno. Nossa. Aí tem aquele processo de libertação, que ele é liberto, a cidade também é libertada através do jugo que está sobre ali. Sim. E o interessante é que no final, na hora que as pessoas expulsam Jesus de estar ali fazendo a coisa boa, na hora que ele tá entrando no barco, Dani, aí o Gadareno, né, o ex-endemoniado, ele vem correndo, falando assim, que? Você vai me deixar aqui sozinho nunca? Então disso, corre atrás dele e fala assim, deixa eu ir com você, cara. Eu preciso ir com você. E o interessante é que Jesus olha pra ele e fala, não, você não vai comigo. E aí tem um ponto interessante, porque às vezes a gente fala assim, pô, Jesus concedeu um pedido dos demônios ir pros porcos, mas não permitiu com que aquele homem fosse com ele. Nossa. Aí eu falei assim, Jesus, mas por que isso? Nossa, e ele forte. começou a me falar algo interessante. Que aquela população, aquela sociedade, ela estava sobre um jugo completamente fora. Porque os porcos naquela época era algo ilícito, era algo impuro. Então, a movimentação daquela cidade financeira, Dani, era toda voltada para os porcos. Então, quando Jesus permite que os demônios vão para os porcos, eles caem no empenhadeiro e ele acaba com o quê? Com o dinheiro financeiro, com com recursos daquela da cidade. Então, é uma libertação de quê? De mente sobre a cidade. Então, a mente que estava sobre a cidade era uma mente que estava sendo cativa por algum ilícito. Ela gerava a sua renda, a sua financeira, pelo algo que era ilícito, algo que Deus não... Era contra as leis de Deus, as leis daquela época. Então, quando ele permite, ele está não permitindo que os demônios façam o que eles querem, mas ele está libertando a mentalidade daquela não cidade. só endemoniado, mas revolucionando Da aquela cidade, né, exatamente. Só que aquelas pessoas não entendem isso. Exatamente, é muito profundo. Tanto que não entende que quando ela chega
Aquele homem só ficava louco, gritando, morava em sepulcro, se cortando, batia nos outros. Os caras prendiam ele, quebrava as correntes, quebrava as cadeias, era algo surreal, sobrenatural. E quando, depois da libertação de Jesus, aqueles que cuidavam dos porcos, eles foram chamar os donos, porque eles só eram pessoas que cuidaram daquele porco. E quando chegaram os verdadeiros donos, os representantes, teoricamente, daquela cidade, eles viram 2 cenários. E esses 2 cenários impactaram ele. Qual que foi os 2 cenários? Primeiro, os porcos não estavam mais ali. Então, era o dinheiro deles indo pro ralo. Porque eles não tinham mais o recurso da cidade. Pra viver. E o segundo cenário era o quê? Eles viu alguém que sempre ficava gritando, se cortando, batendo nos outros, nunca ficava quieto, ficava completamente nu. Agora não. Agora ele estava sentado, quieto, vestido em pleno juízo. Meu Deus. Eles falaram, aconteceu alguma coisa. Fritaramente, Eles tinham duas opções. Qual que eram essas 2 opções? Falar com Jesus. Jesus, nós também precisamos. Nós também queremos essa libertação. Nós também queremos isso que você fez com ele. Porque você fez isso com alguém que era completamente improvável. Nós estamos falando de mais um improvável. Racional. De improvável, o que você pode fazer com todos nós aqui? E o outro cenário era, e agora? Como que nós vamos girar o financeiro dessa cidade? Então, o que eles fizeram? Eles escolheram a pior parte. Ao invés de chamar Jesus para a cidade e fazer maravilhas, transformar aquela cidade, o que eles fizeram? Expulsaram Jesus. E na hora que eles expulsaram Jesus, o endemoniado estava ali olhando. Então eles falaram assim, cara, como é que eu vou ficar numa cidade? Que eles gostam mais de coisas do que de pessoas. Do que de pessoas. Como que eu vou ficar numa cidade? Que eles dão mais valor para porcos do que para uma pessoa completamente restaurada. Exatamente. Inclusa novamente na sociedade. Então eu quero ir embora daqui. Então ele vai até Jesus. E ele fala, cara, eu tenho que ir com você. Só que naquele momento, o que Jesus faz? Não. Opa, não. Por que você não vai? Porque agora você é meu ponto de luz em meio às trevas. Exatamente. Essa missão agora é dele, né? Então, uau, isso é muito forte. Então, como é que... Já que as pessoas não deixaram com que Jesus espalhasse a sua luz ali, Jesus deixou um representante dele naquela cidade. Uau. A luz, o sal, o diferente naquela cidade. Então, e a Bíblia vai dizer que ele vai e começa a pregar na sua casa, né? Que ele inicia pela sua casa. E ele prega para mais 10 cidades vizinhas em Decápolis. Em 10 cidades. Então, um cara que era endemoniado, matava os outros, fazia tudo de errado. Agora é o maior evangelista daquela época. E aonde que ele era apenas um ponto de luz, ele começou a lançar outros pontos de luz naquela cidade. O ciclo, ele começou, né? Então, às vezes você fala assim, pô, mas por que Jesus não deixou ele com ele? Exatamente por isso. Porque aonde a igreja recua, as trevas avançam. Exatamente. E talvez se ele fosse, talvez não havia mais solução para aquela cidade. Exatamente, sim. Às vezes ele ia, e aquilo ia piorar, aquilo ia expandir, ia crescer, aquele capitalismo, né, entre aspas, e não ia ter salvação. Então ele foi o ponto de luz que clareou as outras lâmpadas que estavam apagadas. E 10 cidades vizinhas que ele muita pregou, gente. Cara. Não tem como esconder, né? Uma cidade edificada num monte. Então, o que Deus fez, eles poderiam fazer o que for, mas não teria como apagar o brilho que deixou sobre aquele rapaz, sobre aquele gadareno. Ele falou assim, cara, eu fui transformado. E às vezes as pessoas têm essa mentalidade tão baixa de achar, como o Rony falou, de valorizar mais as coisas carnais do que as coisas espirituais. É verdade. Né? Valorizar mais as coisas que vão passar, cara. Porque tudo aqui nesse mundo vai passar, vai embora. Mas aquilo que permanece é o que? É o que é eterno. Exatamente. É o que Cristo tem para nós. É por isso que quando ele chama nós para o chamado de Cristo, é o quê? Quando a gente olha com os nossos olhos carnais, a gente fala assim, cara, a gente só vamos perder, nós não vamos ter nenhuma renda financeira boa, né? Mas quando a gente entende, igual o Garara entendeu, olha, eu não tô olhando aqui. Porque aqui é 80 anos no máximo que eu vivo. Mas a eternidade é pra sempre. Pra sempre. Então ele falou assim, cara, não é coisa de pensar, não, vou perder, vou gastar minha vida, não. Você tá ganhando. O que a Bíblia fala, né? Ajuntar tesouro aonde? No céu. Porque lá a traça não corrói e nenhum ladrão rouba. Isso é muito forte. E nós estamos falando sobre isso, né, sobre estar incluso nessas plataformas como o TikTok, né, como o Instagram, porque é uma ferramenta que alavanca a voz de Deus, né, através de nós. E a gente sabe que você foi no Retiro, né? Sim. Um dos maiores eventos que tem, né? E eu creio que lá foi uma experiência top. Foi incrível. Onde você recebeu. Eu quero que você conta mais sobre essa experiência. Eu vou falar experiência. com vocês. Eu tenho o direct até hoje do Guilherme Batista,
que me enviou, ele é o idealizador, vocês conhecem, Sim, né? sim. Foi no dia... Exército de oração, né? Ele tem. Isso, 23 de novembro, ele falou, ó, decidi convidar 5 novos integrantes pro retiro. Eu pedi indicação aos que já participam e me mandaram o seu perfil. Deus abençoe você. Se quiser participar, será dos dias 6 a 14 de dezembro em Goiânia. E esse é o link dos novos participantes. É tipo um grupo de WhatsApp. Candidatos a entrar no retiro. Aí eu entrei. Aí eu falei, oi Gui, que honra, vou entrar. Aí cliquei. Aí cliquei no grupo, aí tinha vários amigos meus lá, tipo assim, que influenciam também. Como que eu digo? O requisito para você ir no retiro é ter 100k no TikTok. E aí eu tinha esse requisito, aí eles criaram um grupo. Não quer dizer que se você não tiver aquilo, você não vai. É tipo um pré-requisito. Mas se você estiver fazendo a diferença, com conteúdo legal, eles vão te chamar. Aí me colocaram no grupo, falaram, gente, paga tal. Na época foi R$800, eles mandaram R$800. E foi dia 28, tá faltando 15 dias pro retiro. Eu falei, gente, eu não vou conseguir. Só que ele falou assim, vocês podem fazer um vídeo, vocês podem divulgar da ajuda que vocês precisam na internet. Só que tem um porém, vocês não podem falar que é o retiro. Não. Aí eu falei, não vai dar certo. E todo mundo nervoso, todo mundo muito ansioso. Aí ele mandou uma mensagem assim, façam o corre de vocês e Deus abençoe vocês. Vivam esse momento. Eu lembro que ele falou, vocês foram chamados pro retiro. Ele incendiou você. Aí ele deixou nós loucos. Aí eu já levantei da cama, já gritei na mãe, eu tenho que ir pra Goiânia. Ela falou, você não vai pra Goiânia não, você tá doido? Eu falei, mãe, eu tenho que ir, eu fui convidado pro retiro. Ela, que é isso? Eu já expliquei pra ela, é um retiro de influenciadores. Aí mostrei o antigo que tinha de julho. Tinha vários cantores, a Sara Beatriz tinha ido, tinha da Isadora. Eu falei, mãe, eu quero conhecer essas pessoas. Fiquei super empolgado. Pessoas, né, que também são influenciadores, que não são famosos, mas que eu acompanho, que iam pra participar também, que eu queria conhecer. Aí eu falei, vou fazer o vídeo. Aí abri a câmera do TikTok, tava tremendo já. Falei, gente, fui convidado para um evento, vocês já devem saber qual é, que tava todo mundo já sabendo, tava chegando a época. Então isso meio que facilitou, entre aspas. E eu preciso levantar R$800 até daqui 15 dias. Vou deixar meu Pix aqui. O TikTok bloqueou o vídeo, que não pode colocar Pix. Não. Aí falei, gravei outro vídeo, falei, gente, vou deixar um comentário fixado aqui, vocês leiam o comentário. Fui convidado para um evento, eu preciso levantar R$800 em 15 dias. Aí no TikTok deu eu acho que eu tinha 115 mil seguidores na época. Deu 200 curtidas, 3 mil views. Eu falei, se cada uma dessa pessoa mandasse R$1 pra mim, me ajudava. Só que a galera não ajuda. Aí não foi. Fui pro Instagram. Gravei os stories, aí eu fiz um post na época. Eu tinha nem 10, acho que tinha 10 mil seguidores já. Fiz um post, coloquei uma foto minha, falei, gente, fui convidado para um retiro de influenciadores, para um evento, de influenciadores. Preciso levantar, tá aqui a chave, só que o Instagram já é mais tranquilo com isso. Aí eu postei, a galera da minha igreja me ajudou, compartilhou, eu falei, você não precisa me ajudar. Se você não puder me ajudar com uma quantia em dinheiro, você pode compartilhar a foto no seu story. Aí as pessoas foram mandando 50, R$2, R$1,50, 100, meu pastor me ajudou. Aí uma galera, teve um moço que me ligou, ele me ligou, falou que ele era de Mato Grosso. Ele falou, vou mandar uma oferta pra você de R$200. Aí passei meu Pix, ele mandou, nem me conhecia. Falei, eu te acompanho, eu vou te mandar, Deus tocou no meu coração. Aí Deus foi levantando, sabe? Pessoas, e é muito bom você ver que, tipo assim, tá tudo improvável e Deus vai te ajudando. Quando Ele quer, Ele faz mesmo. Aí quando foi, no dia 14, no dia 10 eu já tinha o dinheiro todo. Eu gravei um stories chorando. Eu falei, gente, muito obrigado. É vocês que me fizeram chegar aqui. Primeiramente, quero agradecer a Deus, a vocês que me ajudaram. Aí já mandei o dinheiro pra moça, já consultou meu nome, já comprei as passagens. Não consegui comprar a passagem de avião, que foi muito em cima da hora. E tava cara, eu comprei de ônibus. E, gente, foi uma experiência incrível. Quando eu entrei no ônibus, assim, minha irmã me deixou no aeroporto, falei, não tô acreditando que eu tô indo. E cheguei lá. Quando eu cheguei lá, a gente foi para a Marca da Paz, que é a marca de roupas, né, do retiro. A gente pegamos algumas blusas. E, a galera tem uma visão muito errada do retiro. Não sei se vocês sabem, mas o retiro ele sofre um hate muito grande. Sim. Sofre um hate muito grande. Acha que você vai lá e você fica gravando TikTok, fica fazendo dancinha. E é uma experiência surreal. É tipo um encontro com Deus. O nome já fala, né? Retiro. Retiro. Te descontrói, porque a galera acha que é um retiro que você... Porque é um retiro que você tem acesso à internet, né? Então pensar, isso não é retiro. Lá vocês estão gravando, só que eles levam pregadores, eles levam ministros de louvor que abrem a sua mente. É muito intenso, é um encontro com Deus de verdade. Eu lembro que no segundo dia que a gente chegou, a gente recebeu o Jesse Aguiar, vocês conhecem o do Alívio, e ele contou o testemunho dele, gente, é incrível, das composições dele.
Todas as composições dele, Existe Vida Aí, é dele, ele tem Alívio, ele tem muitas músicas que a gente nem imagina que é dele. E ele contava do processo de depressão que ele passou. Então são pessoas que passam ali no retiro, que abrem a sua mente, que te ensinam que você não é uma pessoa que você precisa ter seguidor. Foi uma moça lá que ela falou assim, ó, se amanhã você acordar sem sua conta no Instagram, quem que você é? Nossa. Quem que você é? Será que o ID que você faz é só nos stories? Será que por trás das câmeras, o que você tem feito? Isso aqui é só uma plataforma. Amanhã o Instagram pode derrubar minha conta. Amanhã alguém pode me hackear. E daí? Quem que eu sou? E minhas publicidades? Do que eu vou viver? Entendeu? Então não é isso aqui, é um propósito. A gente apenas usa isso aqui pra levar Jesus. Depois que ela falou isso, a minha mente abriu. Eu falei, cara, não é sobre ser famoso, não é sobre ser conhecido. É sobre usar o que Deus tem me dado pra levar ele pras nações. E interessante, ô Dani, que esse retiro, ele é meio que no bom sentido, né? Uma armadilha para atrair as pessoas que realmente são influências, que vão lá falar sobre internet, mas que vão receber algo de Deus relacionado a essa rede social. Tipo assim, cara, é legal, é bacana você ter muito seguidor, é legal você falar na internet, mas, cara, você tem que entender que Cristo, ele é primeiro na sua vida. Exatamente. Então eu acho que é meio que uma armadilha para vocês ir lá. Exato, eu vou lá, vou estar top, vou estar no meio de tanta gente top. Nossa, quem diria, eu no retiro. Isso aí, Dani, é bom você falar, porque as pessoas, igual você falou, elas têm as mentes muito fechadas, não entendem. Então, ó pra você ver como que é. Trouxe essas pessoas que realmente influenciam no mundo gospel, que influenciam, né, através da palavra, e fala assim, vem cá, qual que tá sendo o seu intuito? Qual né, que você falou. Né? Onde tá o teu coração? Aí você vem com palavras profundas, louvores profundos, testemunhos que edificam, igual você falou. Cara, ali eu dividi a água, tá ligado? Eu falei assim, cara, é isso, não é sobre isso, é sobre Cristo. Então você vê que transformação incrível, né? Isso é bom para as pessoas. Você, galera, que tá assistindo, né? Antes de criticar, entenda a causa, procura saber o que tá sendo dito, o que qual é o propósito, qual que é o propósito, que história linda, mano. Hoje em dia, eu vi um vídeo no TikTok de um menino falando mal sobre. Ele falou, eu vejo, um dia eu entrei na página do Retiro, eu vi que não tem nenhuma obra social. Eu vi que vocês têm a turnê lá, a gente tem a turnê, todo final do Retiro a gente tem a turnê, a gente vai numa igreja e faz um culto. Todo culto não tem menos que 100 almas ganhas pra Jesus, 100 jovens. É incrível o que Deus faz. Eu arrepio só de lembrar um tanto de jovem ajoelhado assim no altar, sabe, rendendo a vida deles pra Jesus, porque eles pensam que o que a gente mostra aqui no Instagram, eles pensam que a gente é imbatível, que a gente é perfeito, e não, a gente tem falhas. E a gente tá falando sobre Davi no começo, sobre ele não ter a capacidade de ser chamado. Eu lembro de Isaías, se eu não me engano, quando Deus chamou e falou que você vai ser para as nações, você falou, Deus, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí ele pega a brasa debaixo do altar, coloca nos lábios de Isaías e fala, o problema não é esse, se seus lábios são impuros, eu te purifico. Entende? Qual que é a sua desculpa agora? Exatamente, qual é a sua desculpa? O problema não é esse. Quando você chega em mim, não é você que fica sujo, é eu que te limpo. Então, não existe impedimento para você ser usado. Se você é sujo, Deus te limpa. E quando eu entrei naquele lugar ali, eu entendi que não era sobre isso. Às vezes você vai com a mentalidade, nossa, tô grande. Não tá, quem tá grande é Deus, você é pequeno. Se isso acabar, você também acabou. Então, sem Jesus, a gente não é nada. É um ID que a gente precisa fazer através dessa estrada que foi criada, que são as redes sociais. Exatamente. Muita gente, né? Exatamente. É verdade. E Dani, você teve a experiência mágica, né? Graças a Deus, Deus falou muito com você lá. E na hora que você voltou em casa, que você chegou em casa, você falou assim, e agora? Gente, foi muito legal, porque, tipo assim, foram 15 dias assim, não lá dentro, porque o ônibus demora a chegar, então foram uns 10 dias lá, 15 foi só viajando. Aí eu cheguei lá, tipo, eu entrei com 10 mil seguidores, saí com 40, então Deus já me honrou, tipo assim, já muito. Deu uma alavancada. Porque eu perguntei pros meus amigos, gente, vocês tiveram muita mudança no Instagram de vocês? Eles falaram, gente, não, tipo, se eu entrei com 10, saí tipo com 10.500, saí com 11. Aí falou, nossa, geralmente aconteceu uma mudança muito grande, então Deus me ajudou muito nisso, né? Abriu portas. E também, gente, quando eu cheguei na minha igreja, que eu ministro louvor na minha igreja, eu vi que Deus, tipo, ele derramou uma porção dobrada sobre a minha vida. Tipo que, quando eu tava lá no retiro, o Guilherme me chamou. E quando eu tava no retiro, a minha família toda, atualmente, ela é desviada. Todos lá em casa são, todos lá em casa. Eu sou o único que, né, tô congregando, tô indo na caminhada. E na época do retiro também era assim. E isso, eu tava muito triste por conta disso, muito triste mesmo. Eu falava, Deus, será que só eu vou ser salvo lá em casa? E a promessa que o Senhor me fez, que eu e minha família serviremos ao Senhor,
todo mundo lá em casa louvava o Senhor, meu pai ia à igreja, e agora tá só eu. Aí eu lembro que o Guilherme me chamou lá na frente pra cantar. E eu lembro que ele me deu o microfone, eu tava cantando, ele colocou a mão no meu ombro e ele falou assim comigo: enquanto você canta, eu restauro a sua família. Enquanto você canta, eu entro aonde você não tem capacidade de entrar. E veio um homem me revelar também e falou: descansa teu coração, esse tempo é necessário. Então é muito incrível, eu nunca tinha passado por isso, tipo, porque é uma coisa que você tá pensando na sua cabeça, aí Deus envia alguém pra te falar. Sim. Tipo, é surreal. Aí é uma prova de que Deus, ele tá mesmo te ouvindo, Deus, ele tá mesmo te vendo. E eu tinha um sentimento de desamparo, eu falava: Deus, será que só eu vou ser salvo lá em casa? Aí Deus falava: não, eu tô tratando com eles. Aí eu lembro que eu tava cantando Cassiano, eu falava: então louve, simplesmente louve, Deus vai na frente, abrindo. Eu cantava e ele falando no meu ouvido: quebrando as correntes. Ele falava: enquanto você canta eu entro, ordena os anjos pra contigo lutar. E ele: eu entro na sua família, eu restauro a sua casa. E ali eu já fui tomado pelo Espírito e Deus me tomou, e é incrível. Então não importa aquilo que você tá sentindo, o que você pensa que você tá orando e Deus não tá te ouvindo é mentira. Ele tem te ouvido e ele vai te responder. Isso é muito real. Isso é muito real. Cara, isso é algo que só quem vive sabe, né? Só quem vive sabe. Eu tô mostrando pra ele aqui, na hora que ele começou a cantar, é verdade. a gente entrou na história, eu até me emocionei um pouco. Da essência. E, cara, por que eu me emocionei? Porque nós temos esse tipo de experiência, cara. De Deus usar a gente em algumas causas que a gente fala assim: cara, eu não mereço estar aqui. Eu não mereço estar nessa causa. E o Senhor, ele vem com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia. Exatamente. E fala: não, aqui, ó, você não pode, mas eu vou com você. E através de mim você agora pode. Sim, é isso. Cara, e é exatamente isso. E eu gostaria de perguntar pra você, ô Dani, como que você conciliou, né? Depois do retiro, as redes sociais, você falou que deu uma alavancada boa. Uhum. Como que você conciliou essas redes sociais com a vida normal? A gente tem que tomar um certo tipo de cuidado muito grande, gente. Eu sei, o jovem hoje em dia ele tem um problema muito grande com o celular, né? A gente fica agarrado no celular o dia inteiro. Isso. E eu acho que o maior problema, assim, pro influenciador é ele não passar a fazer do celular o seu ídolo. Eu preguei isso uma vez num encontro com Deus da minha igreja. Chama o verdadeiro herói. A quem tem sido o seu verdadeiro herói? A quem você tem dedicado o seu tempo? E às vezes a gente acha que a gente trabalha com isso aqui não é o nosso herói. E às vezes o tempo que você tem gastado com o seu celular, você não tem abrido a sua Bíblia, você não tem feito um devocional com Deus. Eu recebi um livro lá no Retiro em dezembro, chama Café com Deus Pai. Ele é um livro que cada página tem o dia 1, dia 2, dia 3, até o ano acabar. É meio que um devocional, exatamente, né? Todo dia você abre ele, tem uma palavra pronta para quem tem dificuldade e você faz o seu devocional. E qual tem sido o seu ídolo? Ele me fez essa pergunta. Qual tem sido o seu ídolo? O que você tem colocado acima de Deus? Então, eu acho que a conciliação entre a vida pessoal e a vida digital, ela tem que ser essa, tipo, a quem você tem dedicado o seu tempo. E é muito fácil isso aqui te ganhar, é muito fácil isso aqui te vencer. Eu tive momentos da minha vida que eu só ficava no celular, eu só gravava stories, eu não fazia mais nada lá em casa, minha mente estava brigando comigo, eu não arrumava casa, eu não fazia nada, eu não me dedicava para Deus. E não adianta, Rony, você expor para os seus seguidores um estereótipo de cristão se você não tá tendo algo íntimo. Você não tá vivendo isso. Eu aprendi que você só é externamente consequência do que você é internamente. Então você é no altar, você é para as pessoas de fora aquilo que você é dentro do seu quarto, aquilo que você é em Deus. Então só vai dar fruto se você estiver fazendo por onde, se você estiver com coerência. Então, para conciliar a vida digital com a vida pessoal, você tem que entender que a vida digital é a mesma vida pessoal, porém na frente das câmeras. Como eu te disse, se amanhã eu perder o Instagram, quem eu sou? Será que eu sou só o Daniel influenciador ou sou o Daniel discípulo de Deus, independente do que ele faz? Exatamente. Então, você tem que ter muito perigo, muito cuidado com isso. E a gente sabe que esse meio, né, ele tem benefícios e malefícios. E maus. E eu gostaria que você, meio que de uma forma de dica, né, com as pessoas, meio que se diferenciar. Quais são as coisas que pontuasse, quais são as coisas que trazem de benefícios e quais são os cuidados que a gente tem que ter com essa vida. Essa honra, né, digital, ela abre muitas portas, gente. Igual financeiramente abriu muitas portas pra mim. Hoje em dia o influenciador fecha contrato, né, de publicidade, divulgação. A gente é muito amado, né, muito legal ver o carinho que as pessoas criam por você, tipo, sem nem te conhecer. E é muito legal, tipo, é muito legal ser amado por quem te conhece, sabe seus defeitos, mas por quem não te conhece.
conhece, tipo, não sabe nem quais são os seus defeitos, as suas falhas, isso é muito gratificante. As pessoas, elas depositam mesmo confiança, sabe? Eu vejo pessoas no meu direct que se abram comigo, assim, num nível surreal, Intenso, fala, né? Daniel, eu fiz isso. E, tipo, que não falaria pra mãe, que não falaria pro pai, é uma responsabilidade muito grande. Então, quando você aconselha uma pessoa online, quando você fala aquilo pra ela, você carrega uma responsabilidade. Porque o que você fala pra aquela pessoa fazer, ela vai fazer. Então você pode tanto abençoar a vida dela, como você pode também destruir a vida dessa pessoa se você não tiver sabedoria. Então, o lado bom de estar nas redes sociais é de que você é muito amado, abre muitas portas, você tem um fácil acesso às pessoas, porque, tipo, ai, Deus tocou no meu coração de falar isso. Eu não vou conseguir falar pro Brasil inteiro, mas pra galera que me segue, eu vou conseguir falar. Então, eu vou conseguir passar isso pra frente. Então, o lado bom é que você tem um fácil acesso, um acesso muito fácil, as pessoas confiam em você e muda a sua vida não só no espiritual, quando você quer dar um recado de Deus, mas também abre portas da vida pessoal, financeiramente. Mas também tem um lado ruim, que você pode se perder. Entende? A gente tem vários exemplos de gente que se perdeu aí na vida cristã, que entrou na rede social, deixou os seguidores entrarem. Tem vários influenciadores que começaram no gospel e saíram, os seguidores entrou. Tipo, hoje em dia, nem é influenciador gospel mais, é só influenciador. Tipo, faz coisas que não condizem, É o sabe? que você falou, né? É quando a pessoa entende quem é o verdadeiro herói. Exatamente. Você entende que você é apenas mais um. Exatamente. É o alguém seu que ele tá propósito. usando no seu propósito pra levar o evangelho, mas que você é uma ferramenta. Exatamente. E entende que a glória, a honra é dele. Exatamente. Quando você direciona, cara, eu acho que o combustível do sucesso é você direcionar. A honra vem, você só direciona pra você ele. é só um canal, você Isso. não merece. E quando você faz isso, quanto mais tempo você faz isso, mais ele te deixa em evidência. Isso. Porque ele te deixando em evidência, você tá trazendo evidência pra ele. Exatamente. Eu acho que o ponto-chave é esse. O primeiro momento mais importante, né? É quando eu conheço Jesus. E o segundo momento mais importante é quando eu faço ele conhecer. Exatamente. E é um campo minado, né? Igual você falou, é um campo minado, cara. Isso tá passando ali. E se você deixar isso subir pro seu coração, né? Deixar aquilo entrar. Eu vi uma vez uma história, né, sobre o exército de Israel. Não na Bíblia, mas já nos tempos atuais. Em que eles estavam na guerra e eles estavam em guerra e eles foram passar em um campo e o campo estava minado, cheio de bomba. Na hora que ele pisou assim, ele percebeu, aquele soldado, que o campo estava minado. E isso aí que você falou é muito importante, que esse campo é um campo minado, mas a gente tem que entender que nós temos Deus nas nossas vidas. E ele é nosso isso é radar, história, né? isso é história verídica, Dani. Isso é história verídica. E que o exército de Israel, ele depara que todos estavam em campo minado, eles começam a orar. Eles começam a orar, porque ele não poderia dar mais nenhum passo, porque a bomba poderia explodir. Eles começaram a orar. E eles orando, e de repente veio um vento forte e passou de uma forma... Né? Arrastou. Isso, arrastou tudo. E na hora que aquele vento passou, né, aquela poeira passou, eles olharam assim, as minas estavam todas descobertas. Né? Eles estavam vendo todas as minas. E isso aí que você falou é importante. A gente está num campo minado, mas a gente tem que perceber e entender que nós temos Deus. E é o Deus que nos vai jogar essa luz, né? Porque quando nós estamos em trevas, né? Nós estamos andando, nós pode cair no buraco, bater a cabeça na parede, mas quando nós trazemos Cristo, que é a luz, a gente consegue enxergar o caminho. A gente consegue passar aqui sem pisar, sem deixar aquilo entrar no coração. Então, você falou isso, eu já conciliei isso rapidamente, cara. E a gente pode estar no campo minado, mas a gente tem que entender que através da oração, através da nossa vida com Deus, ele vai jogar a luz e a gente vai conseguir enxergar o O caminho. interessante dessa história é que você for olhar por um lado e fala assim, cara, nós já estamos em um campo minado. Exatamente. E ainda vem um vento. Nossa. Como é que... Antes eu não podia pisar no lugar errado. E agora eu perdi minha visão. Porque Exatamente. o vento passa, a poeira levanta. E você não consegue enxergar nada. Aí você fala assim, cara, e agora? O que eu faço? Aí você entende que o que pra você é um vento no forte, é algo que é pra prejudicar. Tá enviando, né? É algo que Deus tá abrindo as portas para que você passe em meio ao mar em seco.
E galera, se vocês quiserem ver sobre lá, chama a Guerra de Enkipul. Então muito top. E eles falam assim que estavam nessa guerra e até o Rafa falou pra nós, né? Sim. E havia só 3 tanques deles, de Israel, e o exército, acho que da Síria, estava vindo, né? E não tinha mais jeito. Eles entravam ali por Jericó, já era. Já ia cair em Jerusalém, já ia invadir tudo. Campo virado. Só que esses tanques da Síria veio e na hora que eles viram os 3 tanques, era só atirar e acabar. É verdade. Só que o que acontece? Eles retrocedem. E ninguém entende nada, eles retrocedem, vão embora. E depois tem a entrevista que a mulher pergunta pra eles o que aconteceu. Perguntou pro general, né? Por que vocês retrocederam? A guerra estava ganha pra vocês. Sim. Vocês voltaram. E aquele general, né? Ele fala pra mulher assim: quando Deus manda você parar, você avança ou você para? Eita. Porque quando ele olhou assim, atrás dos 3 tanques havia um exército de anjos e uma mão assim estendida. Isso é verídico. Uau. Com a mão como se fosse parar. E ele fala assim com forte. aquela moça, né? Quando Deus manda você parar, você avança ou você retrocede? Então, o cuidado de Deus, né? Mesmo que a gente ache que as coisas estão perdidas, a gente acha que não tem mais jeito, mas tem um exército, né? Tem um Deus atrás de você que cuida de você, que tá ali, né? Pronto para te abraçar. Então eu já ouvi isso uma vez, igual o meu pastor fala, a garça, né? A garça tem um tipo de química na asa dela, no pelo dela, que ela anda na lama, mas ela não se contamina. E isso, trazendo para a realidade, é isso mesmo. A gente está num campo minado, em meio a bombas, em meio a desespero, e a gente tem que ali tomar o cuidado para você não cair, porque é difícil, viu? É complicado. E eu acho que esse trajeto de passar por canto minado, ele trazendo pro evangelho, cara, é a gente cuidar do nosso emocional, guardar o nosso coração. E o interessante é que tem um versículo que eu gosto bastante, até que eu abri ele aqui no celular, coloquei na versão NTLH, porque traz uma linguagem hoje, né? que é bem interessante. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 27. Fala assim, ó: eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não seja eliminado dela. Quando você entende isso, você fala assim, cara, eu preciso me guardar. Eu preciso guardar o meu coração. Eu preciso guardar o meu entendimento, para que eu não pise em nenhuma dessas minas. Porque às vezes a gente fica tão empolgado, a gente fala, não, vou levar o evangelho, vou pregar. Cara, e você? É verdade. Você precisa se guardar. Então o conselho que eu dou, né, para as pessoas aí fora é exatamente isso. Cara, mantenha o seu coração limpo no Senhor. Porque quando você faz isso, é o que o Davi acabou de contar. Ele vai abrir o caminho para você passar sobre minas sem causar nenhum dano em você. Isso é muito importante. E falando sobre esses perigos da internet, falando sobre essas coisas que a gente se depara com a internet, eu gostaria que você desse uma dica, né? Conselho aí do Dani. Eu vi lá os seus conselhos lá. Dani. Que peleja. E eu ri bastante. E tem muita pergunta lá, cara. Que é interessante. Que é interessante demais. As pessoas perguntam, você fala assim, pô, cara, pra você ver. Elas estão interessadas, elas querem saber. As pessoas estão sedentas, Dani. Elas estão querendo uma luz e a gente precisa ser essa luz. É por isso que a gente tem que estar no lugar certo. Tem esses dois lados. Tem as boas perguntas que muita gente pergunta, como você é batizado com o Espírito Santo, como ter um chamado. Eu passei a ter uma resposta agora pra essa pergunta. Muita gente tá preocupado, né? Será que eu vim pra cantar? Será que eu vim pra pregar? A gente não tá com tempo de ficar preocupado pra que a gente veio. Nosso propósito tá lá, e de pregar o evangelho em toda criatura na caminhada. Deus vai te revelar. Então tem muita gente que fica esperando, eu descobri meu dom pra eu começar a fazer. Não, comece a fazer com o que você tem. Começa a usar a munição que você tem já e começa, que na caminhada você vai aprender. E tem umas perguntas bobas também, né? Que hoje em dia o jovem quer tudo namorar, gente. O que é aquilo? Quero orar com tal pessoa, uns povo novo, só uma menina de 13 anos, tu querendo namorar, entendeu? Aí magoa, fica com o coração machucado, bota a culpa na igreja. A gente tem que ficar atento no foco, porque senão se perde. E para finalizar a pergunta, qual que é o conselho que você daria para alguém que tá querendo pegar a rede social e levar o evangelho? Sim. Eu acho que você tem que estar focado em Deus e não deixar que os números te vençam, que os números te ganham. Porque uma coisa que corrompe a gente fácil é elogio. Nunca deixe os elogios entrar na sua mente. Você pode entrar aqui agora, você pode ficar uma pessoa muito bem sucedida, porque o reconhecimento humano, ele é muito bom, mas você não pode deixar ele ganhar seu coração, entende?
Uma pessoa que tem 100 mil seguidores e uma que tem 10 mil, perante a Deus é a mesma coisa. Nós falamos aqui sobre Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor lhe vê o coração. Então o estereótipo que está sendo exposto para nós nas redes sociais, muitas vezes não é a mesma coisa que nós vivemos no nosso secreto. Então não permitam que os números te vençam, porque o propósito não é ser reconhecido aqui na terra, é ser reconhecido no céu. Seria muito legal você ter aplausos aqui, você ter honra aqui, mas pensa, você ser reconhecido aqui e chegar no céu e Deus não saber quem você é. Então, quando você chegar no céu, você não vai falar para Jesus assim, Jesus, eu tinha tantos seguidores, eu ganhei muitas curtidas, eu tive muitos likes, eu tive multidões que me assistiram cantar, me assistiram pregar. Lá, quando você chegar no céu, o Senhor vai perguntar quais foram as suas obras, não quantos seguidores você tinha. Então, existe uma potência por trás disso. Faça o seu propósito por alguém, não por pessoas aqui, não por reconhecimento terreno, mas por conquistar o galardão, que é o nosso propósito principal, que é não só ir sozinho pro céu, mas é carregar uma renca também. E é isso. E o interessante que você falou, que é uma frase que eu gosto bastante, é exatamente essa. Melhor do que ser uma pessoa conhecida é ser alguém que vale a pena conhecer. Exatamente. Alguém que carrega um caráter cristão. Alguém que, quando as pessoas olham pra ele, não enxerga o Dani, mas enxerga Cristo no Dani. Exatamente. Não enxerga o Darby, mas enxerga Cristo no Darby. E é por isso que nós somos chamados de cristãos, né? Se for pegar o significado da palavra, Dani, você vai entender que é pequeno Cristo. Pequeno Cristo. Então, é você representando o Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Exatamente. E às vezes, quando a gente compara, velho, será que eu tô parecendo com Cristo? Será que quando as pessoas olham pra mim, ela vê Cristo ou ela vê o Rony? Será que quando as pessoas olham pra mim, ela vê as minhas vontades ou ela vê a vontade do Pai sendo estabelecida? Então a gente temos que tomar esse cuidado e usar a internet ao nosso favor. Outro dia eu vi duas perguntas que me chamaram bastante atenção. A primeira dela era assim, ó. A faca é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Boa. É boa. Depende para o que você usa. Se você pegar a faca para fazer uma comida para sua família, fazer cortar aquele churrasco, maravilhoso. Então você tá usando pra coisa boa. Mas se você pegar para fazer alguma maldade com alguém, aquela mesma ferramenta vai se tornar uma maldição. E eu te pergunto, a internet é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Que você tem feito com ela, né? Então é a mesma resposta. Depende de como você está usando. Se você estiver usando para levar, espalhar, disseminar o evangelho e a palavra de Deus, cara, continue. Porque você está preparando verdadeiramente o alimento para sua família e para aqueles que estão com você. Mas se você está usando essa internet de uma forma que desagrada ou entristece o Espírito Santo, tome cuidado. Porque isso automaticamente vai trazer prejuízo para você lá na frente. Então, coisas boas e coisas ruins. Mas é como e qual forma que você tem usado a ferramenta que o Senhor tem te entregado. Isso é muito forte. Verdade. E Dani, eu queria perguntar se existe uma experiência muito forte que você já teve, né, cara? Sim. Você fala tipo própria minha, assim, com isso. Deus? E ou de alguém através de mim? Qualquer uma das duas, né? Gente, eu recebi um direct esses dias, eu fiquei chocado. Eu recebi um direct, eu gravei um vídeo, eu comecei agora a gravar cover, eu não gravava cover não, né? Eu só fazia dublagem. Eu, tipo, meio que dei uma parada, um menosprezado do meu ministério cantando online. Eu meio que não postava vídeos não, aí eu falei, não, vou começar a fazer, né, velho? Tá aí. Aí eu comecei a publicar. Aí eu publiquei um vídeo da música do Anderson Freire, O Meu Coração. Aquela, não quero interromper o teu silêncio, ó Pai. Canta um pedaço dela aí pra nós. Mas é só orando que eu encontro paz, o vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração.
O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em sua presença. Acalma o meu coração. Aí eu publiquei esse Rios e uma menina me mandou uma mensagem. Ela falou: Dani, eu tava precisando muito ouvir isso. Tem um versículo, né, que Davi fala: minha alma, porque está batido a minha alma, Sim, e sim, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus e confia nele. Eu mandei esse versículo pra ela. Ela falou comigo assim que ela estava disposta a acabar com a vida dela. Ela foi abusada. E ninguém dentro da casa dela acreditou nela. A própria família não acreditou. Ela foi abusada pelo padrasto. Entende? E ninguém na família dela acreditou. Tipo, as pessoas que tinham que abraçar ela, né? Tá ali com ela, que era sangue dela, não acreditou nela. E ela falou que estava totalmente perdida. Ela já estava disposta. Ela já tinha preparado lâmina, já tinha preparado tudo. Ela falou que tava um turbilhão de pensamentos. E eu não ia postar esse vídeo. Eu falei: não vou postar cover. Ela falou: na hora que eu vi o vídeo, eu precisava, que eu tava decidida hoje. E você falou, eu achava que eu tava incomodando Deus, que Deus não me escutava. E na hora que você cantou, não quero interromper, eu tenho silêncio, Pai, mas é só orando que eu encontro paz. Porque na minha cabeça eu tava interrompendo Deus, eu tava incomodando Ele. E isso foi muito forte pra mim. Através do seu vídeo, meu coração foi acalmado. E aquilo, gente, foi tipo... Eu pensei, se eu tivesse postado o vídeo, às vezes essa menina tava morta agora. E eu falei, às vezes Deus fala com a gente, coloca as coisas nos nossos corações, nós somos covardes ao ponto de não fazer aquilo e salvar uma vida. Igual uma pergunta que eu recebi esses dias. A menina perguntou assim: eu tenho vontade de pregar, de louvar, mas eu tenho vergonha. Eu falei: poxa, deixa a sua vergonha então te tomar. Às vezes, através da sua pregação, através da sua ministração, Deus ia tirar um jovem das drogas, ia fazer uma pessoa que tá perdida voltar para Jesus, mas essa pessoa vai morrer porque a sua vergonha foi maior que o seu propósito. Entende? Então tem uma potência muito grande sobre isso. Foi muito forte. Né, Dar? Cara, eu vi uma frase outro dia que ela mexe muito comigo. Eu até peguei ela aqui, vou estar lendo para vocês, que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando. Olha o que diz aqui: muitos de nós não estamos em uma caminhada, mas sim numa rotina, em que confundimos conforto com paz, crença com fé, riqueza com bênção e existência com vida. Uau. E vida em Cristo. Cara, nós somos muito mais do que passar por essa terra, crescer, casar, trabalhar e morrer. Mas nós temos um propósito de vida que ela impacta na vida das pessoas. Foi como você acabou de dizer. Aquilo que você fez, cara, aquilo que você foi impulsionado pelo Espírito Santo para fazer naquele dia, salvou uma vida. Amém. E eu acho que isso é para isso que Deus nos chamou. Por isso que ele falou, é melhor em serem dois do que um. Isso não é só usado no casamento, mas é também na amizade, no amor ao próximo. Isso. Ao partir do comunhão, pão. né? Exatamente, quando você vê alguém ali que tá precisando de uma ajuda, você ir lá e ajudar. Porque esse momento agora você tá ajudando ela, mas vai existir um momento em que você vai precisar de ajuda. E é esse momento em que Deus vai enviar alguém também para te abençoar. E nós precisamos ter essa mente abençoadora. Não só na parte financeira e material, mas também na parte espiritual. Entender que Deus colocou uma unção sobre você. Que Deus colocou algo em você que pode ser compartilhado com as outras pessoas. Incrível. E quando você entende isso, cara, você não faz mais pelo retorno ou pelo algo que você vai ganhar em troca. Mas você faz porque você entende que é o seu propósito de vida. Porque você ama, né, velho? Seu coração queima por aquilo. Seu coração queima por aquilo. É isso que eu falo. Quer descobrir seu chamado, é aquilo que você faria a vida toda, você receber R$1 em troca. É aquilo que você faria com graça mesmo. E Dani, o maior indício de alguém que é salvo, cara, ele não quer ir pro céu sozinho. Exatamente. Ele quer empolgar as pessoas, porque, cara, você recebe uma coisa boa e você entende o quão grande foi esse amor para com você. Uhum. Você entende, cara, outras pessoas também precisam de conhecer isso. Outras pessoas também precisam experimentar esse amor. Exatamente. Que me amou. E você entende que o seu propósito de vida não tá ligado apenas em lá e
participar de uma liturgia de culto, Isso, participar uma reunião. sim, de uma reunião ali, ir embora pra casa, já bati meu cartão espiritual, já tô em meta com o Senhor. Não, cara, Deus te chamou pra muito mais do que 4 Exatamente, paredes. Ezequiel 47, né? Eita, E vi um homem, ele me levou mais fundo, a água do joelho, a água do tornozelo, a água que eu não conseguia mais conter, e que foi, uma vez eu preguei sobre isso, lá em João 14, né, tá escrito que Jesus, ele sentou à mesa e falou, gente, eu vou morrer, eu tô indo, só que eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar o Espírito Santo Consolador, e vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Se Jesus fazia obras enormes, imagina aquilo que a gente tem capacidade de fazer se a gente estiver firmado nele. Então, se a gente firmar nele e se aprofundar, porque igual você falou, não é sobre bater o cartão espiritual, ir na igreja ao domingo, Sim. cantar um louvor, dar a oferta e ir embora. Deus não quer esse mecanismo. Ele quer que a gente se aprofunde nele. Ezequiel 47. Ele quer torrentes de águas vivas, que a gente se aprofunde na presença dele. Ele não quer o raso pra gente, o superficial. E quanto mais nós nos rendermos, mais... Eu vi uma frase, gente, que me tocou muito. Às vezes a gente ouve frase e ouve por ouvir, mas uma vez eu ouvi uma moça falou assim, que a gente nunca vai, tipo... como eu posso dizer? A gente nunca vai ter Deus por inteiro. A gente nunca vai conhecer Deus por inteiro. Então, por mais É a que plenitude de Deus. ela é eterna. Então, você tem 100 anos de vida, você nunca conheceu a Deus por completo. Ele sempre tem mais. Então, não existe um limite. Quanto mais fundo você vai na presença de Deus, mais tem. Então, é uma coisa que é muito surreal, que se você for pensar, seu cérebro frita, tipo, não acaba. Deus, ele é infinito. Exatamente. Então, você acha que você tá num nível, tipo, de presença de Deus, que você, não, eu cheguei no meu ápice. Deus, ele tem muito mais pra te entregar. A fonte... É um mar de Exatamente. imensidão. Eu quero deixar um recado pra você que tá nos escutando. Talvez você tenha deixado a vergonha de te atrapalhar. Talvez você não tenha usado as ferramentas que o Senhor te deu, te colocou nas suas mãos para pregoar a palavra dele. E o que você está esperando, né? Olha esses testemunhos. Talvez pessoas estão deixando de ser alcançadas porque você está com vergonha. Exatamente. Então, como você tem usado seu Instagram, como você tem usado o seu TikTok, né, para postar foto, né? Pense um pouco, comece a postar sobre Cristo, comece a revirar e tirar o que é seu e colocar o que é dele. Comece a alcançar as pessoas, né? Se você, será que eu começo? Será que eu começo? Comece levando a palavra de Deus, comece falando uma palavra que Deus fala. Muitas das vezes, Dani, as pessoas falam assim, como que eu vou falar? Eu não sei pregar. Cara, você não precisa saber pregar, você só precisa pregar a palavra que você... Que te atingiu, aquela palavra que fez você converter. Essa palavra que as pessoas querem escutar. Exatamente. É a palavra que te convenceu, a palavra que te transformou. Então você que está em casa aí, não perca mais tempo. Levante. Tá na hora de reagir. Desperta tu que dormes. E comece a pregoar o evangelho através das suas plataformas e através da sua vida. A gente vive, né, nessa época que as pessoas falam, eu não consigo. Eu ouvi uma pregação esses dias, é tão fácil, você não precisa de muito. Você não precisa de muito para levar a Jesus. Você só precisa falar o que está escrito na Bíblia. Eu vi isso esse dia. Top. Esses dias falava, as pessoas elas querem muito reformar, elas querem modelar o evangelho. Romantizar, elas né? querem fazer aquilo que não tem necessidade de fazer. Não precisa de você alterar, não precisa de você querer fazer muito. Apenas pega a palavra de Deus e fala o que está nela, porque ela é eficaz, ela cura e ela é viva. Exatamente. E o interessante é que uma coisa que a gente sempre faz também é que a gente quer dar desculpa na soberania de Deus à nossa falta de atitude. Exatamente. A gente fala, não, Deus sabe de todas as coisas, Deus não precisa de mim. Deus, ele é soberano. Sim, ele é soberano. Mas ele deu esse privilégio para que você fale dessa soberania O dele. privilégio é nosso. Né? Exatamente. Então não deixa a soberania de Deus justificar a sua falta de atitude, Exatamente. cara. É que não dá falou, cara. Bota a cara, velho. Fala aquilo que você vive. Fala aquilo que o Senhor derramou sobre você. Talvez você fale assim, que nem o Dani falou. Velho, a gente nunca acha que tá pronto e realmente a gente nunca vai estar. A gente tá nessa terra pra gente ser lapidado dia após dia. Então, enquanto a gente viver aqui, a gente tá em construção. A gente tá em erros e acertos. Conhecer e prosseguir e conhecer. Exato, Oséias 6:3, se não me engano. Exato. Então, é algo que o Senhor plantou em nós. Esse desejo de levar e esse privilégio de entregar às pessoas esse verdadeiro evangelho. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo aquilo que nós somos criados para fazer. Exatamente. Nosso propósito de vida, né? Ide
e pregar o evangelho a toda Isso criatura. mesmo. Eu acho que esse é o pontapé inicial para alguém que tá Principal. começando, alguém que às vezes tem um novo convertido ali, ele fala, cara, mas eu não sei nada. Cara, vai lá, lê uma passagem que você entende, que o seu Espírito Santo revelou a você e fale disso, cara. Por quê? Porque através da sua atitude você vai provar que aquilo é real. As Isso. pessoas, eu sei que é um exemplo legal. Quando o maior indício de que você crê que Jesus vai voltar é se você está se preparando. Quando as pessoas olham pra você e não te vê preparando, ela não vai falar, não tá acontecendo nada. Um exemplo legal, que eu chego na casa do Dar, e eu chego na casa dele, ele tá lá trocando de roupa, passando um perfume, penteando o cabelo dele. Automaticamente a gente vai perguntar, aonde você vai? Uhum. Por quê? Ele tá se preparando. Arrumando, né? Então, quando o mundo olha pra gente e ele não vê a gente Vai se ficar arrumando, curioso. se preparando, Isso é forte. cara, não vai acontecer nada. Então, Exatamente. o maior id, a maior forma de você demonstrar ao mundo que Jesus vai voltar é se você está preparando a sua vida. E quando você está preparando, as pessoas vão olhar e falar assim, algo está acontecendo. Ele tá Elas indo pra podem algum não lugar. acreditar, Uhum. mas elas vão falar, alguma coisa vai acontecer. É. Você quer um exemplo disso? Noé. Verdade. Véi, não chovia. E ele Louco, tava lá o quê? o que esse cara tá Construindo arrumando? a arca. Tipo assim, as pessoas passavam lá e zombavam dele. As pessoas passavam lá e criticavam aquilo que ele estava fazendo. E detalhe, né, na época de Noé nunca tinha chovido. Exatamente. Aí já é louco, está construindo uma arca, né, na cabeça Sim. do povo. Pra cair água do céu, eles não entendiam aquilo, é verdade. Exatamente. E quando eles viram ele construindo, as mesmas pessoas que criticaram e zombaram foram as pessoas que depois Entraram. imploraram por ajuda. E agora já era tarde. É verdade. Então, se você se prepara, ou então você tá aí e você vê alguém se preparando, cara, se prepare também. Porque esse evento vai acontecer. Amém. E a gente precisa estar, igual você falou, estar preparado, né? Parar de se esconder atrás das desculpas, se esconder atrás daquela síndrome de Adão, né? Que foi o fulano que você colocou na minha Exatamente. vida, A culpa é foi dele. a mulher que tu me deste, entendeu? É sair de trás, né? E quando eu ouvi a voz do Senhor, eu segui. Por que você se escondeu, Adão? Porque eu tive medo. Né? O medo, né, é um sentimento que não existe. O medo, ele não existe. E eu vi isso, eu fiquei abismado. O perigo eminente existe, mas o medo não. O medo só existe na sua cabeça. É É verdade. só um alerta, não sei. O medo só existe na sua cabeça. O perigo existe, O medo é psicológico. mas o medo é psicológico, né? É como se fosse o amanhã. O amanhã não existe. Vou fazer amanhã. Amanhã não existe. Porque quando amanhã chegar é hoje. Exatamente. Então é ilusório, né? A gente não pode ficar preso nesse loop. Amanhã eu faço, depois eu faço. Não, cara, é hoje. Deus está chamando pra hoje. E deixar as coisas, né, proibitivas. Não vou fazer isso aqui não, vou pegar essa caneca aqui não, porque é proibido. Não, cara, é começar a viver pelo aquilo que te convém, né? O Rony deu o exemplo de Noé. Cara, para pra pensar um pouco. Na época de Noé tinha lei? Não. A lei veio através de quem? De Moisés. Quantos anos depois Exatamente. veio a lei? Então, a gente não precisa das leis para saber o que é certo, para viver justo. A Bíblia diz que Deus procurou um justo e achou Noé. Mas não tinha lei, porque você não precisa de lei para fazer aquilo que é certo. Você precisa fazer aquilo que te convém, aquilo que Deus tem para você. Então, a lei veio depois, mano. Mas Noé era justo. Noé era um cara que olhava e era íntegro. Então, isso me chamou muita atenção. Porque, cara, pra você ver, a lei veio muito tempo depois. Mas a gente não precisa de lei, a gente não precisa ser proibitivo para não fazer. A gente precisa saber o que convém e o que não. O que edifica e o que não. Se edifica as pessoas, se me edifica, então é isso que eu tenho que fazer. Exatamente, eu vi isso. Eu vi uma tática dessa, só que usada em Adão e Eva essa semana. Que eles, né, tiveram a árvore do conhecimento do bem e do mal ali no jardim do Éden. E Deus falou que eles não poderiam pecar, senão os olhos deles se abririam. E é impossível o homem viver sem pecar. Então, como você falou, a gente não precisa da lei. A gente precisa de Deus, porque é impossível o homem pecar, tipo, sem Deus. Não pecar sem Deus. Então, qualquer hora, se mesmo Deus falando que não, eles iam comer daquela árvore. Então, os olhos eles iam se abrir. Então, a lei não era o bastante para eles não pecarem. Eles precisavam do discernimento entre o bem e o mal para não pecarem.
Né? A gente não é perfeito. Paulo não era perfeito. Paulo era explosivo. Pedro era explosivo. Davi gostava de mulher de um jeito. E eu me identifico muito com o Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele pecava, mas quando ele chegava diante de Deus, falava: Deus, eu sou um desgraçado Ele mesmo. se derramava. Eu sou essa pessoa mesmo miserável, eu não mereço teu amor, entendeu? Mas não retire de mim tua presença, não. Eu sou falho. E muitas vezes o que falta na gente é isso. Às vezes a gente fala: eu peco, mas eu tenho um crédito ali com Deus. Não sei o que é que tem. Eu peco, mas eu sou isso mesmo. Se humilha diante de Deus, fala quem que você é. Seja miserável, porque você é um homem miserável. Deus achou graça em você. A gente não merecia. É o que eu falo, né, cara? Deus não tem problema com o pecado. O pecado de Deus já tratou com ele, trazendo Cristo, né? Exatamente. Entregando seu filho unigênito. Então Deus não tem problema com o pecado. O que Deus tem problema é com quem tenta esconder o pecado. Exatamente. Quem tenta fingir que a casa tá arrumada, mas tá toda desorganizada. E sai pra fora, né? Como Jesus reprime os fariseus, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, fala, né? O certo, mas não vive aquilo que fala, né? Fala de Deus, mas o coração está longe. Então, eu acho que o ápice de Davi foi entender, né? A alegria da salvação. Foi o que também Abacuque entendeu, né? Sim, ainda que a figueira não floresça. Exatamente. Não é sobre a minha situação, não é sobre o que eu estou vivendo, e sim sobre o Deus da minha salvação. Então, pode reparar, Abraão, Moisés, todos esses não estavam afirmados naquilo que Deus poderia oferecer, e sim pelaquilo que Deus era. Sobre aquilo que a grandeza que ele era. Então não era sobre eles. Jó entendeu isso, gente. No começo ele não entendeu. No começo ele... Deus, eu não é justo eu sofrer por isso. Porque eu sou no seu tribunal. Eu não fiz nada para merecer isso. Só que quando Deus, em Jó 38, se revela a ele e fala assim: então vem cá, vamos conversar. Aonde você estava quando eu criei o mundo? Uau. Aonde você estava quando eu coloquei a pedra principal do universo? Então, o que Deus está falando pra Jó? Ô Jó, você tá falando de coisa que você não sabe, cara. Eu sou muito maior do que você pensa. Então, o que você tá sofrendo é apenas o que você merece. E pelo contrário, talvez você merecia a morte. Mas eu sou misericordioso. Então, Jó, ouvindo aquilo ali, eu me recordo, Deus falando com ele: e aí, Jó, fale. Ou você pode falar de coisa que você não entende, né? Não. E Jó fica calado. E no final, Jó fala assim: verdadeiramente eu falei de coisas que não sabia. Porque antes eu conheci o Senhor de ouvir falar. Agora, hoje eu te conheço, não pelo aquilo que você pode fazer na minha vida, não pelos gatos que eu tenho, não pela riqueza que eu tenho, mas sim pelo que você é. Uau. Então ele fala assim: eu te conheço agora com os meus olhos, não pelo que você pode oferecer, mas os meus olhos te veem. Isso é muito forte. Sobre o que você é. E ele fala assim: cara, não é sobre a situação que eu tô vivendo, mas sim sobre aquilo que ele já fez, é como ele falou. Não eu vou seguir a Cristo, eu vou pregar a palavra não pela recompensa, né? Mas que não é que não vai existir um galardão. Sim. Mas não é sobre isso, é sobre a gratidão. É sobre o que você já recebeu, não sobre o que você vai receber. Exatamente. E pra gente romper, a gente precisa ser mais fortes do que as nossas desculpas. Isso é verdade. Quando a gente entende que não há desculpas, né, que nem Moisés. Eu sou gago. Eu tenho isso. Eu sou velho. Eu sou aquilo. Eu sou aquilo outro. Cara, enquanto a gente colocar essas coisas, esses empecilhos, essas barreiras, o nosso ministério, aquilo que Deus colocou no nosso coração, ele nunca vai sair pra fora. Por quê? Porque a gente acha que é na nossa capacidade. Que a gente acha que é na nossa força. Nunca foi, né? E nunca foi. Cara, é na força dele. Quando você entende isso, e o que ele fala? Eu estarei com você. Quem criou a boca? Fala com Moisés. Quem criou a sua boca? Exato. Quem criou a boca do homem? Cara, você tá falando com o criador de todas as coisas. Você não tá falando com seu amiguinho da escola. Você não tá falando com seu irmãozinho. Não, cara, você tá falando com aquele que tem o poder e a capacidade de tornar alguém provável. Isso. Verdade. Tirar você do improvável e colocar no provável. Mas quando você deixar as suas desculpas e começar a fazer aquilo que ele te mandou fazer. E aí, tá pronto pra isso? Eita. Dani, agora, né, a gente sabe que você é um cara relevante, né, sobre a sociedade, sobre onde nós moramos, né? Você tem mais de 100 mil seguidores no Instagram e mais de 500 mil no TikTok. Então, é uma galera que você atinge, né? E eu queria saber qual que é agora, depois do retiro, depois de tudo que você absorveu,
hoje, qual que é a cabeça do Dani? O que você vai fazer, tanto espiritual, né, e tanto profissional? O que fazer agora? Os projetos, né? Exatamente. Pra frente. Gente, nossa, que pergunta difícil. Porque, tipo assim, a cabeça da gente, ela muda, né? Antes do retiro, nossa, eu era uma criança. Não tão diferente de hoje, mas meu pensamento era diferente. Tipo, eu achava, eu vou entrar nesse mundo de influenciador, vou postar vídeo, vou viralizar e vai ser por isso mesmo. Depois que eu fui lá, minha mente abriu, eu entendi que tinha um propósito por trás. E olha, eu não priorizo a vida profissional. E eu entendo que quando você faz a vontade de Deus, o altar ele te sustenta. Quando você faz aquilo que Deus quer que você esteja fazendo, ele te sustenta. Deus chamou, então ele paga. Chamou e ele acaba com tudo. Ele Então, paga às vezes, a gente se preocupa. Nossa, eu já ouvi muitas indagações na minha vida. Você só fica na igreja. Você só a igreja e seu trabalho, e sua vida profissional. Falo, gente, buscar primeiramente o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. E eu me lembro que eu já tô, 2, 3 anos aí, eu nunca passei falta de nada. Nada, Deus sempre proveu tudo. E eu, tipo, não digo não só nos meus pais, mas em mim mesmo, em mim sozinho, particular. Deus nunca deixou faltar nada, Deus sempre proveu. E quando você faz a vontade de Deus, ele é fiel na sua vida. O segredo para receber a fidelidade de Deus é ser fiel com ele. Então os projetos para frente estão na mão de Deus. Eu vou fazendo aquilo que ele pede para eu fazer e ele sempre tá dando a providência. Deus, ele não tarda, ele chega na hora certa. É forte isso. Eu vi que você postou lá, né? Foi acho que ontem, ou antes de ontem, que a Camila Barros te mandou uma mensagem. Mandou uma né? mensagem. E você falou, não, ela já tinha mandado algumas mensagens, mas eu acho assim, naquela hora eu acho que passou um filme na sua cabeça. Você falou assim, cara, e quando eu comecei? Exatamente. Como que eu. Olha pra você ver, o nível que eu cheguei, né? Olha pra você ver o que eu alcancei por acreditar por aquilo que Deus tem pra mim. Eu que você fala um pouco sobre isso. Sim, gente, quando eu comecei com a Camila Barros, pra vocês terem ideia, eu não fazia nada. Eu não colocava pano, não fazia nada. Eu só dublava, não tinha microfone, não tinha nada. Eu dublei um áudio dela uma vez. Que você tá na terra, tem que passar desodorante. Aí viralizou, gente, foi o que me jogou pra cima. Eu fiz, acho que 8 horas da noite, no outro dia eu acordei, era umas 10 da manhã, eu tava com 1 milhão, falei, uau! Aí eu falei, vou começar a fazer. Todo mundo falando, nossa, faz muito bem, tenta. Aí eu fui fazendo, eu falei, tive ideia, acho que eu vou amarrar um pano na cabeça. Amarrei o pano. Aí deu mais certo, a galera gostou. Falei, vou pegar o microfone velho que tá lá na igreja. Peguei, aí comecei a fazer. Peguei paletó, peguei o blazer da minha mãe. Falei, vou fazer. Aí comecei a entrar no personagem. Aí um dia ela me enviou uma mensagem. Ela me enviou assim, eu não te conhecia, a minha família que me mandou vídeo seu, aqui em casa todo mundo se amarra em você. KKK, acho que eu tenho até aqui, ela mandou pra mim. Eu vou ver se eu acho aqui correndo. Instagram, Camila Barros. Isso vai trazendo, né? Querendo vai ou não, trazendo. um incentivo, né? Ela mandou, mandou, não, tá alcançando. Reagiu ao meu story, falou, você é surreal, geral aqui em casa se amarra em você, gratidão, viu? Eu mandei, kkk, é uma honra pra mim, te amo. Aí agora, ontem ela mandou outro rios pra mim, falou, garota, eu não te aguento, tu e a Wesley não tem igual. Eu falei, mulher, eu que não te aguento, continua falando rasgado pra eu poder fazer as dublagens. Aí, gente, tipo assim, eu não era ninguém, velho. Não que eu seja alguém hoje, mas, tipo assim, Deus, ele tem muito mais. E acredite nos seus sonhos. Eu ouvi uma frase uma vez que diz que Deus, ele coloca sonhos no nosso coração. Não acredite num Deus que coloca projetos dentro de você e não te dê capacidade de realizá-los. Então até os sonhos que tem dentro do seu coração é Deus que colocou. Você não tem capacidade de nada. Você veio virgem na terra, você veio um bebê. Deus, ele colocou sonhos na sua cabeça, ele colocou projetos. E Deus não é tão cruel ao ponto de não te dar capacidade de realizar esses sonhos. Você vai conseguir se você se firmar em Deus. Não se esqueça, Deus, ele tem capacidade, mas é nele que você vai vencer. Primeiro, conquiste os sonhos dele para depois conquistar os seus, que vai dar certo. É uma consequência, né? É uma consequência. Você vive para Deus, ele realiza aquilo que você quer nele. Exatamente. O papo tá bom, tá legal, mas eu gostaria que você, Dani, que você falasse suas redes sociais, que você divulgasse. Tá bom. Que você também falasse sobre a sua música, né, que você fez. Eu fiz uma música, gente. Chamou Hoje Eu Canto, tá no Spotify. Vou ver se os meninos linkam aí no YouTube pra vocês. O Instagram é @DaniNunesOFC. E no TikTok é a mesma coisa, porém sem o C, Dani Nunes OF. E eu tenho um canal no YouTube também, é Daniel Nunes. E eu vou começar a postar covers lá. E você que não me conhece ainda, corre lá. Tenho certeza que você vai achar alguma coisa que você goste. Eu não sou perfeito, mas sou uma pessoa cheia de falhas, tentando fazer o mundo um pouco melhor e levar a solução que é Jesus. E talvez você vai encontrar algo que você goste lá. Então seja bem-vindo. Ouve minha música, tá aqui stream, tá bom?
E quem estiver assistindo o podcast, gente, inscreve no canal. Quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, ele vai entregar mais vezes pra você. Então, a bênção ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser entregue pras casas de vocês. Então, que essa glória, que essa bênção de Deus, ela invada a sua casa, que isso possa não ficar só aqui, mas que possa te acompanhar onde você vá. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, geração eleita. Que você possa ser edificada com essas palavras, com esses testemunhos, né? E que você possa despertar. Esse é o nosso intuito, Dani, é trazer a cultura do reino. É trazer as pessoas para pensar de uma forma diferente. De uma forma, não é para si, mas sim para Cristo. Amém. Então, que você seja edificado, né? Compartilhe, né? Estamos ficando aqui por mais um episódio e compartilhe para as pessoas. Isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado pelo presente da sua atenção até aqui e que você possa ser abençoado com este conteúdo. Obrigado ao Dani, obrigado ao Davi, obrigado a você. Gratidão. E até a próxima. Tamo junto, GJ Cast.